Bom dia, a gente está aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza e a história é uma coisa interessante. Muitas vezes ela está na frente da gente e a gente não consegue identificar, mas eu vou mostrar hoje um marco secreto que tem aqui na Catedral que muita gente desconhece e que a gente vai ver esse marco, que é da antiga Catedral, a igreja que foi demolida em 1938 e que está aqui, continua aqui, presente nas cercanias da Catedral. Então vamos ver esse mistério que tem aqui. Vamos lá! Da Igreja da Sé da Catedral, né? A primeira Igreja da Sé, ela foi inaugurada no dia 2 de abril de 1854. Eu já fiz uns episódios aqui sobre a Catedral, tem uns vitrais muito bonitos e tal, né? E essa igreja, a igreja da antiga Sé, ela teve que ser demolida em 1938. Diziam que havia rachaduras nela e tal, e que a estrutura estava toda comprometida. Então foi feita uma procissão, foi feita a última missa aqui, né? Em 1938. Levaram a estátua de São José daqui até a Igreja do Rosário, que fica próximo aqui, que foi a primeira igreja de Fortaleza, que é de 1730. A imagem ficou lá, guardada, enquanto aqui ia ser demolido e ia ser construído. A pedra fundamental foi em 1938 e só foi inaugurada a catedral em 1978. Havia até aquelas piadas que dizia que quando uma coisa era muito difícil, eu disse, isso aí só vai acontecer quando foi inaugurado a Sé, né, a Catedral da Sé. E aqui na igreja ficou um arco daquela igreja original, da primeira Sé, aliás, da segunda Sé, porque a primeira Sé também tinha sido demolida, né, da igreja do século XIX. Ficou um arco aqui que era como se fosse uma pilastra que ficava protegendo o cruzeiro de São Serafim de Catanha que havia lá fora. Então, a Praça Caio Prado fica aqui em frente, né, que é onde tem a estátua de Dom Pedro II. Havia uma pequena praça à frente da Sé, e nessa pequena praça, que era protegida por umas colunas, havia o cruzeiro de São Serafim de Catanha. Uma dessas colunas que protegia, que fazia essa pequena cerca, foi preservada até hoje e é um marco dessa antiga Sé, da Sé do século XIX. E esse marco estava escondido aqui na catedral, ninguém sabia onde é que estava, e ele foi resgatado através de fotos, e a gente vai mostrar, vamos localizar ele lá. Vamos lá. Aqui a gente tem a imagem de São José, que é o santo padroeiro aqui do Ceará, né? E a primeira Sé, a original, era a igreja de São José, em homenagem ao santo padroeiro aqui do Ceará. E nessa igreja havia justamente esses marcos, e um deles foi preservado justamente para a gente se lembrar com essa catedral, a nova catedral que a gente tem hoje, né, que é de 1978, foi inaugurada em 1978, que houve essa antiga igreja da Sé. Então, esse marco está aqui num dos lados da igreja, a gente vai ver. Da década de 1960, 70, nos jornais da época, nos anuários que havia na época, ainda se falava sobre esse marco que havia aqui na Igreja da Sé, uma dessas colunas que havia sido preservada, né? E isso depois acabou se esquecendo, até que a gente encontrou essas fotos antigas da década de 1970, e que trazia esse marco que vem desde a igreja do século XIX, a primeira Sé. E está aqui o marco, vocês veem pela primeira vez, né? Ó, aqui o marco. Então esse marco, ele tá aqui desde a primeira Sé. Essa colunazinha aqui. E é interessante até para a gente ter noção do tamanho da antiga Sé, de como era a antiga igreja da Sé, com esse marco aqui, porque ele ficava, delimitava a área da frente da Sé, a pracinha que havia na frente da Sé, e onde havia o cruzeiro de São Serafim de Catanha. Então é bem interessante, e a gente vê esse marco. Esse aqui é do século XIX, né? Então a igreja aqui é do século XX, mas aqui é do século XIX, esse marco aqui da antiga Sé.
fotos antigas, inclusive uma foto mostrando ainda o fórum que ficava ali atrás, que foi demolido, né, nos anos 2000, e que mostra esse marco aqui, que a gente está vendo aqui, o mistério, o marco secreto que havia aqui na catedral. E muita gente passa por aqui e nem sabe que isso aqui é do século XIX. Então esse marco aqui ainda está presente e é do século XIX, faz parte da história da nossa catedral e fez parte da primeira igreja da Sé. A primeira igreja da Sé, aquela que foi demolida em 1938, aqui em Fortaleza, por conta de supostas rachaduras que havia na estrutura. Então esse aqui é bem interessante. É interessante que a gente vê nas fotos antigas, as fotos mais antigas, a gente vê várias colunas dessas iguais, né, que faziam parte dessa pracinha que havia à frente da igreja, antes da Praça Caio Prado, né, onde havia o Cruzeiro de São Serafim de Catanha. E depois, com fotos mais próximas a 1938, havia apenas esse marco aqui que tinha sido deixado justamente para ser essa lembrança da primeira Sé, da Igreja da Sé, que ia ser demolida em 1938, que acabaria sendo demolida em 1938. Então, bem interessante, né? Vou mostrar todas essas fotos aí que vocês vão ver. Legal. É isso aí. Próxima vez que você visitar a Igreja da Sé, procura esse marco aqui. É um marco do século XIX e que ainda está presente aqui nos dias de hoje, aqui nas cercanias da Igreja da Sé. Eu vou aqui me afastar um pouco mais para a gente ter noção de onde era a antiga Sé. Então tá aí o marco, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. A gente redescobriu esse marco histórico que havia aqui. E é isso aí. Aproveite a sua cidade, conheça a história da sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!